E lá vamos nós! Bom pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês durante essa quarentena. Eu sou Melk Kurosawa e hoje nós iremos estrear um novo estilo de vídeo aqui no canal. Além dos vídeos de análise de jogos, eu também irei fazer esses estilos de vídeo, onde eu irei contar a história de um jogo de uma forma mais resumida. Lembrando que eu só irei contar as histórias de jogos que eu já joguei, porque aí eu estaria já dentro do universo do jogo e das suas histórias. Faz mais sentido eu contar a história de um jogo que eu já joguei do que eu simplesmente ver a gameplay de outra pessoa. Hoje eu irei contar a história de um jogo indie que lançou no ano de 2012 e ficou bastante conhecido pela sua jogabilidade, pela sua excelente história e pelos seus personagens animalescos antropomórficos, ou em outras palavras, furries. Sim, furries. Mas antes de dividirmos as nossas almas, vocês vão entender depois. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe os vídeos para mais pessoas e ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos quando eles forem lançados. Vamos fazer o canal crescer e crescer para ficarmos mais importantes. Eu tô contando com a ajuda de vocês. Também me siga nas redes sociais, mas lembrando, faça tudo isso só se você quiser. Antes de começarmos a contar a história de Dust, precisamos dar dois pequenos pontos antes de tudo isso. Primeiro ponto, Dust: A Legion Tale é um jogo Action RPG que lançou em 2012, no dia 15 de agosto. O jogo foi produzido pelo estúdio Humble Hearts, que na época seria o pseudônimo de Gian Jodrell, o designer de jogos criador de Dust, que, na parte de projeto, completou quase o design do jogo inteiro completamente sozinho. O jogo foi originalmente lançado para o Xbox 360 na Xbox Live Arcade, e após o seu sucesso, foi lançado para PC, PlayStation, iOS e Nintendo Switch. Segundo ponto, como o Dust é um jogo RPG, claramente o jogo terá várias missões secundárias e principais. Porém, para eu contar a história de uma maneira mais resumida, eu irei contar apenas da missão principal, Dust to Dust, poeira por poeira. Terceiro e último ponto, são 3 pontos, eu tinha falado 2 pontos no começo, mas eu fui imbecil, são 3. A gameplay que eu usarei para demonstrar a história de Dust não foi feita por mim, então o link do canal e da gameplay estará embaixo na descrição desse vídeo. Dá uma passada por lá. Agora vamos começar pelo prólogo do jogo. Prólogo, poeira por poeira. O jogo primeiramente começa com um flashback, onde vimos um soldado atacando uma vila. O soldado sozinho encarou um exército, cortando seu caminho através de todos que se opuseram a ele. Mas apesar de suas vitórias, suas habilidades, sua crueldade, o valente soldado morreria nesse dia. Não para a multidão, mas para uma única criança. Você, como Dust, se encontra em uma floresta sendo acordado por uma espada falante. Após Dust acordar, a espada, que se nomeia Espada de Ara, diz que Dust o convocou e pede para que Dust reivindique a espada. Quando Dust pega a espada, uma pequena criatura aparece. Uma mistura de meio raposa e meio morcego. Essa criatura é Fidget, a guardiã da espada de Ara. Dust e Fidget começam a conversar, e Fidget diz que a espada não tinha a capacidade de voar e falar há um bom tempo atrás, quando ela protegia a espada que só estava parada. Após Fidget perguntar ao Dust sobre seu nome, Dust aparenta não lembrar nada sobre si mesmo. Ara interrompe a conversa e diz que o nome dele é Dust, e que foi ele que acordou Ara do seu sono profundo. Fidget e Dust entram em um acordo de que ele irá devolver a espada a Fidget quando Dust completar a sua missão. Ara, então, guia Dust para uma vila ao leste da floresta, e lá será o primeiro passo de sua grande jornada. Após o trio andar bastante, pegar vários itens, baús e tesouros, derrotar vários monstros e aprender técnicas novas, eles finalmente chegam na entrada da vila, a Aurora Village, ou a Vila Aurora. Ara alerta Dust sobre um grande poder emanando de dentro da vila, e ao longo do seu caminho, o trio encontra um casal de cidadãos sendo atacado por monstros gigantescos.
Após salvar o casal de idosos e derrotarem todos os monstros, eles prosseguem até o centro da vila. Capítulo 1 Destino. Após chegar na vila de Aurora e passarem pelos soldados da vila, Callum e Burn, Dusty conversa com os vários cidadãos da vila para saber se alguém sabe alguma coisa sobre ele mesmo. E percebe que ninguém conhece ou já viu falar de Dusty. Pelo menos, quase ninguém. Dusty então se encontra com o prefeito da cidade, o prefeito Bram, e os dois começam uma conversa sobre a vila e os seus cidadãos. O prefeito Bram reconhece Dusty pelos boatos da vila de um herói que salvou o casal de idosos dos monstros gigantes. Engraçado que isso aconteceu uns 10 minutos atrás, ele já ouviu falar da gente, mas vamos prosseguir. E pede para Dusty matar o líder desses monstros, que está se escondendo em algum lugar para o leste da vila. Mais precisamente na vila Denham, pelo caminho da floresta Abadis. Então nosso trio parte em direção ao esconderijo da floresta. O trio encontra vários corpos de cidadãos mortos pelo local e também vários monstros gigantes, até chegarem na entrada da vila que está pegando fogo. Tentando salvar o máximo de cidadãos da vila, Dusty apaga o fogo rapidamente e avança para o centro da vila para poder salvar os cidadãos. Porém, ele não encontra nenhum cidadão vivo, mas sim o líder de todos os monstros, Fuse, ou Fusível, o dito pai das criaturas e também o Moonblood, que eu irei explicar mais pra frente. Os dois começam uma discussão e aparentemente Fuse conhece quem Dusty é de verdade. Após uma árdua batalha, Dusty vence Fuse e antes de morrer, Fuse diz as suas últimas palavras. Fuse diz a Dusty que ele, se referindo ao Dusty, e outros assassinos liderados pelo General Gaius assassinaram todos os seus amigos e familiares, todos da raça Moonblood, exceto por uma pequena garota. E em seus últimos momentos, ele diz a frase: adeus Warmblood, cinzas a cinzas, poeira a poeira. O trio, principalmente Dusty, confusos de tudo o que acabou de acontecer, voltam à Vila Aurora para avisar o prefeito sobre a queda do líder dos monstros. Capítulo 2 Escuridão. Dusty, após se encontrar com o prefeito, pergunta um monte de coisas. Quem e o que são os Moonbloods? E quem é o General Gaius e o que ele está fazendo? O prefeito Bran aparenta não saber muito sobre o assunto, apenas de que Gaius está liderando uma guerra contra os Moonbloods. Para quem não entendeu ainda, os Moonbloods são animais de sangue frio, enquanto os Warmbloods são animais de sangue quente. Por isso que o Fuse parecia com uma forma réptil. O prefeito Bran pede para Dusty perguntar sobre isso para Ginger, uma das cidadãs da vila. Os pais da Ginger eram ajudantes dos Moonbloods, e eles, juntamente de seu irmão, fato bastante importante e não vai esquecer, foram mortos pelos soldados de Gaius. Porém, Ginger conseguiu fugir para a Vila Aurora. Ginger, após descobrir que Dusty matou Fuse, entra em pânico, porque Fuse foi a pessoa que ajudou Ginger a escapar dos soldados do Gaius. Porém, Dusty explica a ela tudo o que Fuse acabou fazendo com os cidadãos de outras vilas e do porquê que ele teria o matado. Então, após isso, Ginger se acalma, mas não completamente. Ginger fala que a roupa de que Dusty está usando é de um dos soldados de Gaius. Infelizmente, o Dusty aparenta não lembrar de nada sobre o seu passado. Ginger diz que irá atacar a vila por conta da falta de água que está acontecendo na região de Aurora. Então os dois prometem um ao outro que os dois irão se encontrar no Rowan Pass, ou Passagem Rowan, para poder planejar algo contra o General Gaius. Dusty então vai para as cavernas embaixo de Aurora para tentar descobrir a misteriosa seca de água da vila. Até que o trio chega na Vila das Cavernas, chamada Mud Pot, com cidadãos muito baixinhos do que o comum. Dusty conversa com os vários cidadãos da vila e descobre a história do garoto Bopo. Bopo é uma criança comum, que possui uma família comum. Porém, o seu pai
devido à misteriosa seca da água, fica doente e a única cura da doença é a própria água dos rios. Dusty, com o objetivo de ajudar as pessoas da vila, vai até em direção da Madame Tétis, que controla a água do local. Após confrontar a Madame Tétis, ela admite estar segurando a água da vila para poder parar com a campanha de extermínio do General Gaius. Porque, para quem não sabe, a água da Madame Tétis consegue curar a pessoa de seus ferimentos. Mesmo Dusty dizendo que isso causará a morte de várias pessoas inocentes, a Madame Tétis parece não estar se importando. A Tétis ataca Dusty e após a sua derrota, Ara diz que a escuridão que estava consumindo o corpo dela finalmente deixou ela em paz. Após Tétis voltar ao normal e deixar a água voltar para as cidades, Tétis fala para o nosso trio procurar por Baron Kane na Soaring Meadow, ou Prado Triste. O trio volta correndo para a vila de Mudpot para receber a triste notícia de que o pai de Bopo, infelizmente, não aguentou a doença e acabou morrendo. Mesmo com todo o esforço de uma pessoa, ela ainda não consegue realizar todos os seus desejos. E como Dusty, não conseguiu salvar a vida do pai de Bopo. Após o enterro do pai de Bopo e do reconhecimento da bravura de Dusty pelo Bopo, agora o trio tem mais um local para a sua grande jornada. Quem deve ser Baron Kane? Por que o General Gaius odeia tanto assim os Moonbloods? E afinal de contas, quem diabos é Dusty e o seu passado sombrio? Isso só saberemos no próximo vídeo. O roteiro desse vídeo ficou extremamente grande, então eu resolvi dividir esse roteiro em 2 vídeos. Querem vídeos mais desse estilo? Querem que eu conte a história de outros jogos? Você quer saber mais sobre a história desse incrível jogo chamado Dust, a Elysian Tale? Então não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal e comente abaixo se você gostou desse novo estilo de vídeo. Muito obrigado por você ter assistido até aqui no final. A gente se vê no próximo vídeo, porque hoje eu tô indo embora.